Pai do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que tem nos concedido o Senhor de poder nos reunirmos nesse horário das 16 horas no sábado, nessa nossa pré-aula, nessa nossa conversa sobre a palavra de Deus, especialmente as lições bíblicas, princípios divinos em tempos de crise. Então, desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu, agradecer aos novos membros que têm entrado no nosso grupo, do Facebook, agradecer aos irmãos que têm apoiado esse projeto, têm utilizado os gráficos, e isto é bom saber que o trabalho que estamos fazendo tem tido aceitação, e não só isso, mas os irmãos estão utilizando os materiais, como eu mesmo faço aqui, para os irmãos saberem que não é propaganda enganosa, não é? Nós estamos realmente fazendo esse trabalho e também se utilizando dele, tá bom, irmãos? Então, eu quero desde já falar para você convidar outros irmãos para participar também, compartilhar essa live, fazer as suas perguntas, tá bom? Você faz suas perguntas e aí a gente vai respondendo aqui de acordo com as possibilidades, tendo em vista essa questão do tempo, né? Então nós precisamos ser breves no tempo. A nossa proposta aqui, amados, é falar a respeito dos gráficos que nós temos feito. E nós temos aqui o gráfico esboço, que é o esboço da lição de número 8, que tem esse título: As causas da desunião devem ser eliminadas. E aí o textuário está em Salmo 133, versículo 1, que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A nossa lição ela está dividida em 4 pontos, ponto 1, 2, 3 e 4. Primeiro ponto: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Aí você tem aqui, qual era a base dessa união? Essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, Gálatas 6,16, e esta união é uma verdadeira força, ok? O segundo ponto diz, a união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a base, né? Qual era essa ameaça, melhor dizendo? E como se explicava essa grande injustiça que estava acontecendo? Aí nós temos aqui a falta de amor e a expressão de dureza dos ricos para com os seus irmãos. No ponto 3, nós temos Neemias solucionando o problema, porque nós temos aqui nessa lição um problema acontecendo, que é essa desunião causada por essa desigualdade que estava acontecendo lá, desigualdade social mesmo, como nós usamos na linguagem de hoje, ok? Então, eles trazem o problema para Neemias e ele dá uma resposta, apresenta uma solução. Então ele convoca uma grande reunião, um grande ajuntamento, principalmente com os líderes, e ele faz uma proposta de conciliação e essa proposta dele é aceita. No ponto 4, nós temos aqui a paz voltou a reinar sobre os judeus, né? E temos os outros itens que diz, surgindo um problema entre os irmãos, deve ser tratado com muita diligência, com muito carinho, né? Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente e a desunião representa uma obra da carne, tá? Ela destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Então essa aqui é o nosso gráfico esboço, que ele compreende, ele faz uma panorâmica de tudo que está dentro da lição. Ok, irmãos? Então, nós temos aqui também um outro gráfico, esse gráfico aqui grande, olha, que eu imprimi em 4 partes, tá bom, irmãos? Sempre dou essa dica para os irmãos, que é possível você fazer esse gráfico bem grande, que talvez nem
você não encontra em qualquer impressora que faça isso, imprima deste tamanho. Então dá para você imprimir em 4 pedaços, aí você faz a emenda deles, olha, quase não dá para perceber muito a emenda, né? Então isso aqui é importante porque quando você estiver dando sua aula, você pode apresentar tanto um quanto o outro, né, esses dois gráficos, e assim poder interagir melhor com os alunos, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Você pode também fazer as suas perguntas, tá? Suas colocações. A gente vai tentar falar aqui com os irmãos a respeito disso. Eu gostaria de fazer a leitura. Dessa vez eu queria fazer a leitura na linguagem de hoje, para ficar mais clara. Porque diz assim, olha, Neemias capítulo 5. Algum tempo depois, algumas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam, as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros também disseram, tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos não são tão bons como os deles. No entanto, nós temos que fazer com que nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escrava. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. E aí o versículo 6 diz assim, quando eu, Neemias, ouvi estas queixas, fiquei zangado nessa linguagem, né? E resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, reuni todo o povo a fim de tratar esse problema e disse então, de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros, dos nossos patrícios judeus que tiveram de vender a eles como escravo. E agora vocês que são judeus estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse, versículo 9, o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos e não judeus razão para caçoar de nós. E aí eles depois responderam, está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Tá bom, irmãos? Então, esse é a nossa lição que nós estamos estudando nesse momento, né? E aí, essa lição 8, ela é uma, digamos assim, uma quebra do que vem acontecendo nas outras lições. Porque nas outras lições nós estamos falando da construção do muro, e a construção do muro teve os seus percalços, as suas dificuldades, especialmente as suas oposições, os seus problemas. Não é isso, irmãos? Só que agora o problema se volta para dentro de Israel, para a nação de Israel. E é interessante que se diga, meus irmãos, que este problema foi exatamente um dos problemas que fez com que o povo fosse levado cativo. Eu falei aqui em ocasiões anteriores dos profetas pré-exílio que falavam de forma assim, veemente contra a nação de Israel, justamente porque eles deixaram de observar a lei. A expressão, se eu não me falho a memória, é em Oséias, diz a lei está frouxa, porque as pessoas não observavam mais a lei. E todas essas questões sociais estavam contempladas pela lei. Só que eles não quiseram mais observar. E aí todos esses problemas sociais aconteceram, e aí então eles foram levados cativos para a Babilônia, passaram lá pelo Império Medo-Persa,
e agora estavam voltando. Mas veja que o problema ainda acompanhava eles. Por isso que essa reconstrução que nós falamos aqui, que a lição fala, reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, ou seja, são duas coisas que estão andando em conjunto, mas elas estão entrelaçadas, porque a bênção material vai depender do que nós estamos fazendo com a nossa vida em relação a Deus, em relação ao próximo. Por este motivo que nós temos aqui o Salmo 133 como nosso texto áureo. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse salmo aqui nesse gráfico. Eu sei que esse gráfico, irmãos, ele deu um certo trabalhinho para a gente fazer, mas eu achei importante falar sobre isso, porque muita coisa que nós vamos ver aqui está relacionado com a lição. Ó, quão bom e quão suave é que vivem os irmãos em união. Vocês sabem que este salmo é um salmo chamado Salmo de Romagem, ou um salmo de peregrinação, porque falava da romaria, da procissão, da peregrinação de Israel, das tribos de Israel. E aqui, olha, eu fiz tudo de maneira bem clara, por isso que está cheio de setas, né, aqui. Então, eu estava falando da ida dessas tribos para Jerusalém. Olha aqui, Jerusalém, o templo, né? Então, eles saíam de lugares distantes para vir aqui. Salmo de peregrinação, porque muito provavelmente, diz os estudiosos, quando eles estavam vindo para Jerusalém, eles estavam cantando esses salmos, né? Então, ó quão bom e quão suave é que vivem os irmãos em união. Meus amados, no comentário da NAA, Nova Versão Atualizada, e exatamente nesse Salmo 133, eles fazem alusão ao que aconteceu com Abraão e com os seus servos, né? Os servos de Ló e de Abraão. Quando eles começaram a entender que a terra não dava para eles produzirem no mesmo espaço geográfico. Então, o que é dito? Olha, vocês vão para o lado e nós vamos para o outro lado, tá? Então, peguem só isso aqui. Nesse momento aqui, não era possível eles viverem unidos. Não era possível eles estarem juntos. Então se separaram. O que acontece? Depois já de Israel estabelecido em Canaã, aí nós temos aqui as 12 tribos divididas, né? Vocês estão vendo aqui todas as 12 tribos divididas, tomando a terra como herança, inclusive até além do Jordão, né? Nós temos aqui, olha, Gade, Rúben, que estavam além do Jordão. Mas todas essas 12 tribos, elas estavam estabelecidas aqui. Todas elas estavam divididas, digamos assim. Ok? E aí o que acontece? No cativeiro, eles são então espalhados. Não mais para cá, dentro de Israel, mas eles são espalhados para as outras nações, especialmente Babilônia, que é o que nós estamos estudando, né? O retorno dele. Então, eles foram espalhados para a Babilônia. Nesse ponto aqui, nós temos então esse retorno deles, da nação, das tribos, para as suas respectivas áreas. Ok, irmãos? Por isso que dizem alguns que esse Salmo 133 está relacionado com a volta desses homens, dessas tribos, para as suas áreas. Porque aí então eles poderiam viver como irmãos, unidos, numa mesma sintonia, ainda que eles estivessem em áreas diferentes, tá bom? Agora olha que coisa interessante aqui, ó. Ainda nesse Salmo de 133, quando você vai ver lá, nós temos dois elementos unificadores, que é o óleo e que é o orvalho. O óleo representando a consagração do sacerdote Arão e, consequentemente, a consagração de Israel, da nação, porque a nação, o sacerdote representava a nação, então a nação precisava estar ungida, precisava estar
consagrada ao Senhor, ok? E também o orvalho do Hermon, né? Então, esse orvalho representa as bênçãos de Deus em uma terra desértica, em uma terra árida, tá? Então, esse orvalho também tem uma representação das bênçãos de Deus, que nós podemos dizer que está relacionada também com a palavra de Deus. Quando Moisés, no seu sermão, digamos, de despedida do povo, ele fala uma frase que é muito linda, né? Muito bonita, quando ele diz, goteje a minha doutrina sobre vós, ou seja, como um orvalho, goteje a minha doutrina sobre vós. É o sentido de que o orvalho ele vai refrescar, não é isso, irmãos? O coração e a mente daqueles que estão sedentos da palavra de Deus. Então, é muito bonito esses dois aqui. Agora, é bom que se entenda que o orvalho, o óleo e o orvalho, eles representam essa união que deve haver entre os irmãos. É como o orvalho, a união é como o óleo e é como o orvalho. E ali, naquele lugar onde Deus derrama essas bênçãos, Ele ordena a vida e a bênção para sempre. O que é que isso quer dizer para nós? Que sem a união dos irmãos, não há bênção de Deus. Esta é a lição principal que este salmo tem para dizer para nós. Se não houver união, não tem bênção de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por que Deus ordena? Porque tem união. Porque os irmãos vivem em união. E um detalhe, lembra que eu falei aqui para vocês que as tribos estão divididas em todas as partes de Israel, mas elas retornavam para Jerusalém exatamente para adorar a Deus, para estar nesta cidade, no templo, adorando ao Senhor. Então isso aqui é uma figura muito importante dessa questão da união, da comunhão que deveria ou que deve haver entre os irmãos, mesmo sendo todos eles diferentes, mesmo sendo todos eles tendo as suas formas de agir, assim como é hoje também, a igreja é formada por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, pessoas diferentes, mas que estão unidas em Cristo. Esse é um ponto importante desse salmo, que tem muito a ver com a lição, tem muito a ver com o que nós estamos estudando. Tá bom, irmãos? E um detalhe que eu queria dizer para vocês, essa união era um fator primordial para a bênção de Deus. Porque nós temos casos que aconteceram aqui entre a nação de Israel que foi triste, que foram casos assim que envergonharam. Tanto é que há um texto que diz: nunca se ouviu nada parecido com isso em Israel, porque de fato foi algo muito terrível, que foi exatamente o caso da mulher do levita, que foi morta, e ele separou a mulher, dividiu para as 12 tribos, porque foram homens de Benjamim que fizeram isso. E aí, quando todas as outras tribos se reuniram para ver o que podiam fazer, especialmente para pegar aqueles homens e puni-los segundo a lei, né? A tribo toda, eles não deixaram, não quiseram entregar os homens. E por causa disso eles entraram em guerra. Olha só, completamente o contrário do que diz o Salmo 133. Enquanto eles deveriam viver em união, para que a bênção de Deus estivesse sobre eles, eles estavam andando em guerra. E a guerra aqui foi séria, né, que milhares de pessoas morreram por causa disso, irmãos. Então, olha,
para você ver, dentro da própria nação de Israel, você tem casos desse tipo, em que destoa completamente do que aconteceu no Salmo 133, do que fala no Salmo 133, dessa questão deles viverem em união, para que a bênção de Deus estivessem sobre eles. Tá bom? Isso nós devemos estar atentos, porque acontece. Aconteceu lá com a nação de Israel, acontece e pode acontecer também no meio evangélico, tá bom? Inclusive, eu até não sei se os irmãos assistiram, mas se vocês tiverem a oportunidade, se eu não me engano, passou numa rede de televisão aí, uma série chamada Hatfields e McCoys. Eram duas famílias americanas no ano de 1881 a 1891, que entraram em guerra, as duas famílias. Porque naquela época era mais fácil a questão das armas e tal, então eles utilizavam das armas e eles em si, o saldo de tudo isso foi 20 mortos das famílias. Né? Então, as famílias entraram em guerra. E aí, por que eu estou colocando isso? Porque eles eram evangélicos, conheciam a palavra de Deus. E o mais interessante, tem uma cena lá em que uma das famílias está indo em direção a outra família para um confronto mesmo, um confronto armado. E olha como é irônico isso, não é, irmãos? Por isso que é importante a gente rever essa questão do uso de armas, que tem muita gente que defende, né, para todas as instâncias. Eu sei que há momentos em que você pode utilizar, há profissionais para isso, mas olha o que é interessante, eles estão indo para o confronto armado e ainda estão orando, eles oram a Deus para que Deus os proteja do inimigo que era irmão deles, que era cristão como eles, mas estavam em pé de guerra. Isso é fato real, tá bom, irmãos? Não é uma série que eles filmaram por causa do caso que foi muito sério, mas é baseado em fatos reais. Existiu mesmo essas famílias, Hatfields e McCoys, tá? Então eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem que não era só no tempo lá de Israel que acontecia, em um tempo, digamos assim, mais recente, né, que foi 1800 e pouco, mas um tempo mais recente também essas coisas acontecem, e também a gente vê casos aí sérios de intriga entre irmãos, aonde eles vão às vias de fato, o que é triste, porque está completamente fora do que está dito no Salmo 133. Meus amados, se queremos a bênção de Deus, precisamos primeiramente entender que não é só a minha vida com Deus, porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em amarás a Deus com toda a força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nós sempre dizemos que essa questão é o nosso amor a Deus vertical e o nosso amor ao próximo de maneira horizontal. É como se o amor de Deus derramado em nós, porque também precisa ser o amor de Deus, no amor humano, no amor carnal que nós conhecemos, é impossível nós termos um relacionamento com o nosso próximo, especialmente com aquelas pessoas que nos feriram, com aquelas pessoas que nos causaram prejuízos. Então é muito difícil, é muito difícil. É preciso amor de Deus, porque esse amor ele entra dentro de nós, ele transborda dentro de nós, e aí ele vai vazando, digamos assim, para a horizontal, de maneira que no amor de Deus, é possível amar o nosso próximo. Tá bom, amados? Então, eu quis trazer esse gráfico aqui para os irmãos entenderem essa questão do Salmo 133, mas eu quero voltar para cá, porque então é aqui que eu quero me basear a nossa lição. E
Eu vou me basear por este gráfico, porque esse gráfico aqui, meus irmãos, ele está dentro de toda a lição, tá bom? Só que eu quis dar um destaque na questão de Neemias como o líder, aquele líder que também tem essa preocupação com as causas sociais. Também tem preocupação com as causas sociais, tá? Quando a opressão interna se torna pior do que a externa. Uma queixa dos pobres contra os ricos em meio à crise, tá bom? E olha, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Tem alguns irmãos aqui fazendo as suas colocações, falando alguma coisa. Eu sempre gosto, eu quero ter esse momento de poder responder, meus amados, mas a verdade é que se eu for ficar respondendo no momento, né, da ministração, aí a gente acaba talvez perdendo o raciocínio e também não prorrogando mais o tempo. Mas eu agradeço aos irmãos que estão aqui, olha, irmão Henrique Araújo, Eliude, irmão Elias, Cristiane, nosso pastor Silvestre Souza, graças a Deus. Tá bom, irmãos? Então agradeço os irmãos estarem ouvindo. Se você puder compartilhar para outros irmãos poder também participar, seria bom. Aí, voltando aqui para esse nosso gráfico, meus amados. Esse nosso gráfico. Vamos assim, por parte, segundo a lição que nós estudamos, segundo o que está também na palavra de Deus, para você entender melhor. Então, chegou ao conhecimento de Neemias um problema. Tanto é que diz aqui, olha, algum tempo depois algumas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios, tá? Então, qual era o problema? Uma crise econômica e social causada pela ganância dos próprios judeus. Ok, irmãos? Então, uma crise social e econômica. Vocês sabem que em momentos de guerra, ou até mesmo como este que nós estamos vivendo na questão da pandemia, você tem essa desigualdade acentuada. Por quê? Porque nós temos casos aí, e isso é um fato, de empresas, por exemplo, que fecharam, mas também, do outro lado, temos empresas que abriram. Pessoas que ficaram desempregadas, não é isso? E, graças a Deus, pessoas que conseguiram empregos. Mas o que eles dizem é que nas crises, geralmente, quem é pobre fica mais pobre e quem é rico tem a tendência de ficar ainda mais rico. Então, você entende que nós estamos vivendo num mundo completamente desigual. Então, há sim uma desigualdade social muito grande que está acontecendo, né? Nós precisamos entender isto, porque isso também se reflete na igreja. Chegaram para Neemias com esse problema social, que é um problema sério. Veja bem, eles estão vindo de uma cidade onde eles estavam cativos. Quando eles chegam na cidade, que é o que diz a lição, a cidade estava destruída. E é claro que eles precisam então fazer a reconstrução da cidade. Porém, a gente entende que a estrutura social da cidade, relacionada ao trabalho, principalmente o trabalho agrário, que era o forte daquela época, estava comprometida. Mas é claro que havia pessoas que tinham as suas terras, que eram pessoas abastadas. Essas pessoas estavam tirando vantagem das pessoas que eram, digamos assim, de menor ou de baixo poder aquisitivo. Até mesmo tinha alguns que tinham as suas terras, mas tiveram que penhorá-las, né? Então, o primeiro problema que nós temos aqui são aqueles sem terras, aqueles que não tinham a terra porque tiveram que vender suas terras. E aí, como eles tiveram que vender suas terras, não tinham como produzir o seu alimento. Por causa disso, então, estavam o quê, irmãos? Passando fome.
Então a fome é uma realidade, inclusive nos nossos dias. Temos cidades, continentes que são famosos, conhecidos por essa questão da fome, que graça aqueles continentes. Não é isso? Então, nessa época, eles estavam passando isso, essa necessidade, porque eles tiveram que vender suas terras. Então, eles chegaram para Neemias e disseram: olha, nós estamos passando fome, não temos o que comer, não temos trigo para fazer o nosso alimento. E claro que essa é uma questão séria. É uma questão, irmãos, que até hoje está dessa forma. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor somos nós e que nós também devemos fazer alguma coisa para sanar, não é isso, irmãos? A fome de muitas pessoas, inclusive dentro da nossa igreja, que estão passando por necessidades. Eu acredito que o correto seria cada igreja ter o seu departamento social que funcione, que realmente olhe para as pessoas que estão com essas necessidades. Graças a Deus que a igreja que nós frequentamos aqui na Cidade Nova, né, na pessoa do pastor Jaime Pires, tem uma assistência social lá que funciona. Eu não sei agora, mas se eu não me falha a memória, eu vou falar por baixo aqui, mas era na época cerca de 400 ou 450 famílias que recebiam mensalmente a sua cesta básica. Não é isso, irmãos? Porque tem essa necessidade. Então é importante que a gente entenda que a igreja pode se unir, aqueles irmãos que têm mais condições podem se unir para também ajudar. No caso aqui de Neemias, o problema estava sério porque eles estavam passando fome, né? E aí tem também aqueles que estavam penhorando as suas terras, ou seja, estavam dando elas como garantia para o alimento, estava trocando as terras praticamente por alimentos e deixando, né, as terras como uma forma de garantia. Então, é claro que isso aqui também estava gerando problemas, porque a gente sempre precisa entender uma coisa. Aquele gráfico que eu mostrei lá atrás sobre as tribos, aquelas tribos, todas elas recebiam suas terras por herança. E a terra onde eles estavam, irmãos, era herança, por isso que se diz herança do Senhor. Era Deus que dava aquelas terras. Você vê lá o caso do próprio companheiro de Josué, né, o Caleb, que depois de tempo deles terem conquistado, ele reivindicou a parte que era dele, mesmo tendo os gigantes lá. Ele disse: não, eu vou lá e vou destruir aqueles gigantes porque é herança do Senhor. Então não era para ser vendida, não era para ser dada. Nós temos o caso também de Acabe, que ele queria as terras lá daquele senhor, e aí ele reivindica aquelas terras, não é isso? Ele quer comprar aquelas terras, e é dito para ele: não, olha, eu não posso vender porque é herança. Então os judeus tinham muito essa questão da terra como herança. Até hoje é assim, é a herança do Senhor. Então não era para ser vendida, não era para ser penhorada. Os judeus que aceitavam essas penhoras, eles sabiam disso, mas eles estavam se aproveitando. Por quê, irmãos? Porque não havia ainda essa observância, ou eles não voltaram com a observância da lei, porque se eles observassem a lei, eles não iam entrar nesse tipo de coisa, né? Nessa usura, como se diz. Aí entra os endividados, que eles também faziam empréstimos a juros exorbitantes, e o pior de tudo isso é que eles vendiam os filhos dele, colocavam os filhos dele, né, para vender como escravos. Então, ou seja, irmãos, a escravidão aqui ainda imperava, não é isso? Mas era uma coisa triste. O que estava acontecendo aqui era uma coisa triste, porque o povo ainda não tinha sido reconstruído interiormente. O muro já estava sendo concluído, o templo já estava concluído, o altar já estava concluído,
os muros já estavam sendo concluído, terminando, né? O altar e o templo já tinha sido terminado. Mas a parte interior deles, especialmente na observância da lei, que é o que vai acontecer no capítulo 8, eles ainda não tinham atentado para isso. Tá bom, irmãos? Então, o que acontece? Tudo isso chegou ao conhecimento de Neemias, do líder Neemias. É claro que a Bíblia diz que ele ficou chateado, ele ficou muito revoltado, digamos, com essa situação. E ali ele propõe uma solução. Qual era a solução que ele propõe? Acabar com a cobrança de juros. Meus amados, isso é uma coisa lógica. Além de ser algo antiético, digamos assim, porque eles estavam numa situação de crise. Então, o certo é perdoar mesmo. O certo é ajudar mesmo. O certo é entender a situação do próximo, que é o que a gente vai ver aqui na figura de Neemias. O que é que esse líder, as lições que ele transmite para nós. E era o que não estava acontecendo. Então, o que eles tinham que fazer? A solução que ele propôs: acabar com a cobrança dos juros. Ou seja, não é tempo de cobrar juros, porque a situação do povo era realmente uma situação de dificuldade financeira. Isso é preciso entender, esse tipo de questão. A outra coisa que ele propõe: devolver as terras, as vinhas, as casas, porque de fato houve um aproveitamento dos mais ricos. Eles se aproveitaram daqueles que tinham menos. E aí tomaram as terras, ficaram com as terras. Qual é a proposta dele? Devolvam as terras. E não só isso, mas devolvam os juros do trigo, do vinho e do azeite, exatamente para o povo poder comer, exatamente para o povo poder se alimentar. Quando está falando aqui das terras, está falando da casa de alguém. A terra aonde tinha a casa de alguém e aonde tinha também o meio de subsistência de alguém, porque alguém precisava se alimentar. E como é que eles faziam isso? Utilizavam da atividade agropastoril. Ok, irmãos? Então é importante a solução que esse líder Neemias apresentou para que se acabasse com aquele problema. Agora, meus amados, eu quero analisar aqui com vocês, nós colocamos aqui, olha, ações de Neemias. O que é que ele fez no meio da crise, tá bom? Porque é muito comum em nós, em todos nós, criticarmos as situações. Mas a pergunta que fica para mim e para você é: o que eu posso fazer para minimizar o problema? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu tenho, pelo Evangelho, alguma ação que eu posso fazer, em vez de apenas ficar criticando, apenas ficar inconformado com a situação? Então, é isso que eu proponho aqui nessas ações de Neemias, tá bom? Você depois pode pegar esse gráfico, irmãos, e analisar, porque o que nós estamos analisando aqui está dentro da palavra de Deus, especialmente no capítulo 5. Então, vamos lá. Olha só. Qual foi a primeira ação de Neemias? Que a gente pode dizer assim: primeiro, que ele era solícito e receptivo em ouvir as causas sociais. Desde o tempo em que ele está lá na Pérsia, não é isso? E que veio a notícia pelo Hanani, o irmão dele, dizendo: olha, Jerusalém está destruída, os portões estão queimados a fogo, o muro está cheio de brecha, destruído, e as pessoas estão passando fome. Ele já teve essa noção do problema social que estava acontecendo lá em Jerusalém. E Neemias, talvez ele pudesse ser como alguns líderes que existem por aí, que veem o problema, que estão a par do problema, mas eles estão nos seus gabinetes,
não se preocupam em tomar nenhuma atitude, porque a vida lhes é confortável do jeito que estão, né? Só que ele não. Neemias ouviu o povo. Ele foi solícito e receptivo, principalmente aqui no capítulo 5, porque as pessoas vieram com ele. Então ele ouviu as pessoas. Quero deixar aqui uma palavra com todo amor à nossa liderança, de maneira geral, na Assembleia de Deus e as outras igrejas. Ouçam o clamor do povo, meus irmãos. Ouçam ouçam as ovelhas gemerem, porque tem ovelhas gemendo, tem ovelhas passando por necessidades, tem ovelhas passando por dificuldades. E nós não podemos ser surdos em relação a isto. Não podemos tapar os ouvidos e fazer de conta que nós não estamos ouvindo, porque uma coisa é certa, Deus também vai cobrar de cada um de nós. É importante que se diga isso. Neemias, ele ouvia o povo. É importante que o líder ouça o povo. Hoje, nós, por causa dessa vida agitada que nós temos, quase nós não ouvimos as pessoas antes de nós pronunciarmos alguma coisa, não é isso? Nós quase não ouvimos o que elas têm a dizer. Quase não ouvimos a voz, não conseguimos decodificar a voz das pessoas, porque isto está relacionado com as necessidades. Cada líder precisa entender que os seus liderados, que as pessoas às quais ele está lá liderando, têm suas dificuldades, têm suas lutas, têm seus problemas. E eles precisam ouvir o que é que está por trás de tudo isso. Então, meu líder, escute a voz das suas ovelhas. Outra coisa, outra ação de Neemias que é muito importante, porque não tem a ver apenas com ouvir o que as ovelhas estão dizendo, mas tem também o sentido de ter essa empatia pelos problemas do povo. Ele ouvia a voz das ovelhas, mas ele sentia a dor das ovelhas. Esse é um ponto importante. Não é apenas você ouvir, mas é você se colocar no lugar delas. É por isso que, nesse sentido, meus amados, nós nos baseamos em Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus ele fazia todas essas coisas. Ele ouvia as pessoas e não só isso, mas ele se colocava no lugar das pessoas. Ele tinha empatia pelas pessoas. Ele tinha misericórdia pelas pessoas. Não é isso que é o que está faltando muitas vezes. A Bíblia diz que Jesus, em determinado momento, olha para Jerusalém, para as multidões, e eles veem que elas são como ovelhas que não têm pastor. E isto em cumprimento ao que diz lá em Ezequiel, quando Deus fala, ai dos pastores que só querem comer a gordura das ovelhas, se beneficiar das suas lãs, mas a quebrada ele não ajuntou, a que fugiu ele não foi atrás. E nesse mesmo texto Deus diz que levantaria um supremo pastor. Aí vem Jesus como o supremo pastor. Capítulo, se eu não me engano, capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que é empatia, meus amados. É você se colocar no lugar do outro. Por isso que no texto que nós escrevemos lá, colocamos a palavra misericórdia. Misericórdia. Ou seja, é sentir a miséria do coração do outro. Isso é misericórdia, sentir a miséria do coração do outro. Jesus, ele olhava para Israel e via que eram como ovelhas que não têm pastor. Mas sabe de uma coisa? Ele mesmo se tornou uma ovelha para ser entregue. Como ovelha muda,
foi levada ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Jesus se colocou no lugar de todas aquelas pessoas que estavam passando aquela situação. Neemias, ele sentiu a dor do povo. Mas uma outra ação de Neemias que é importante, que ele teve coragem para repreender os líderes. Jesus, em determinado momento, quando ele vê o que estão fazendo no templo, ele chega lá com azorrague, com aquele chicote, sai chicoteando ali, repreendendo aquelas pessoas que estavam fazendo comércio no templo de Deus. Então, irmãos, é preciso mesmo ter essa coragem para repreender quando se está errado. Então é preciso isso. Eu acho muito interessante quando Paulo mesmo ele diz: eu sou um abortivo, eu não estive presente com Jesus, Ele se considera um abortivo, não um discípulo nato de Jesus ali, embora Jesus o tenha chamado como um apóstolo, dos gentios. Mas a Bíblia diz que ele resistiu a Pedro na face, porque Pedro estava tendo um comportamento meio falso e ele resistiu a Pedro. Então, amados, eu coloquei no nosso gráfico, no nosso estudo, falando sobre isso. Precisamos de líderes como Neemias, que possa realmente, de maneira, eu não estou falando aqui, irmãos, de algo que remeta à guerra, à batalha, mas que se diga a verdade. Porque o que acontece é que algumas vezes é possível que alguns líderes se coloquem em um patamar por causa daquela questão da autoridade espiritual, que isso entrou para dentro da igreja evangélica, vindo da teologia da prosperidade. Então, na ideia de autoridade espiritual, aquele líder, ele é a autoridade máxima e atingindo quase aquele nível lá que é adotado na igreja romana, da infabilidade papal, aonde aquele líder evangélico, ele pode fazer o que ele quiser e ninguém pode dizer nada, porque ele é ungido do Senhor, então nada pode ser dito. Não é bem assim, meus irmãos. Então que Deus levante líderes como Neemias para confrontar a liderança nesse sentido, de mostrar que nem sempre o que se estão fazendo é correto, especialmente se determinado líder toma um caminho diferente do que está no Evangelho. Neemias foi corajoso em confrontar os líderes e dizer: olha, vocês estão errados, vocês estão fazendo errado, isso que vocês estão fazendo não está certo perante a lei de Deus, Mas outra coisa que me chama a atenção em Neemias é que ele tinha sinceridade para reconhecer as suas próprias falhas. Esse aqui é um outro ponto que é importantíssimo e serve para todos, independente de você ser considerado um líder ou não, que é justamente essa autocrítica, que é exatamente essa coisa de você olhar para o espelho da alma e saber dizer o que é que está lá dentro, que não está correto. Porque, afinal de contas, meus amados, vocês sabem, nós temos uma coisa chamada consciência. E segundo Orlando Boyer, na sua enciclopédia, a consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova nossos atos. É como se fosse a voz de Deus na nossa mente. Eu estou falando de uma boa consciência, tá bom, irmãos? Eu não estou falando da consciência cauterizada, porque esta consciência cauterizada, a voz de Deus dificilmente vai falar nela.
vai imperar a voz do homem, quando não a voz do diabo, de Satanás. Então, uma mente que tem uma boa consciência vai saber sim ter sinceridade para ver aonde eu também estou errando. Neemias, ele reconhecia as suas próprias falhas. Ele também tinha essa ideia que ele fazia parte do problema. Ele também tinha, não como os outros líderes, mas ele também tinha. A prova é que quando ele resolve dar uma solução, esta solução, inclusive, vai para ele mesmo. Então, ele tinha sinceridade para reconhecer suas próprias falhas, mas ele também tinha honestidade para mudar suas atitudes. Era honesto consigo mesmo no sentido de dizer, não, eu também preciso mudar porque o meu procedimento também não está correto. Então não vou cobrar juros, e tem lá todas as especificações que ele fala. Não cobrança de juros, né? Devolução de casas e terras. É uma coisa importante, irmãos. Não só reconhecermos as nossas próprias falhas, mas também mudar de atitude. É o que a Bíblia fala lá em Romanos, de metanoia, mudança de mente. Então nós precisamos realmente dessa mudança de mente, não só para reconhecer nossos erros, nossas falhas, mas também mudar as nossas atitudes, que foi o que Neemias fez. Então, recapitulando, quais foram as ações de Neemias? Ele era solícito em ouvir as causas sociais, precisamos ouvir o povo, isso é uma realidade. Precisamos ouvir as necessidades das pessoas. Uma coisa importante que nós devemos atentar aqui é no julgamento das nações, porque apesar de falar do julgamento das nações, está falando de uma coletividade, mas está falando de uma individualidade. Mateus capítulo 25, se eu não me falha a memória. Tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar, estava enfermo e foste me ver. Então, quer dizer, Jesus estava falando exatamente para pessoas também. Não é só para nações, mas é para pessoas. Porque senão nós vamos entender tudo do ponto de vista corporativo, né, institucional. Aí vamos dizer, não, aquilo ali é para as nações, não é para nós. É para nós também. Nós temos que entender isso, que há pessoas que estão necessitadas, que estão precisando, que estão famintas, que estão vivendo nas ruas. E eu glorifico a Deus que conheço irmãos que fazem esse trabalho muito bem, visitar os mendigos, de levar um pão na madrugada, de levar um kit de higiene. Graças a Deus por isso, irmãos. Essa lição ela é ampla, irmãos. Precisamos ter uma aplicabilidade para os nossos dias de hoje. É necessário fazer isso, tá? Então, ele ouvia as causas sociais, ele tinha empatia pelos problemas do povo, ele sentia a dor, né, do próximo, e ele tinha coragem também para repreender os líderes, já que o problema estava vindo deles, era eles que estavam oprimindo o povo. Ele confrontava dentro de uma verdade. Ele também tinha essa sinceridade para reconhecer as suas próprias falhas, saber que ele também estava fazendo parte do problema. E nós, como cristãos, não podemos fazer parte do problema, temos que fazer parte da solução para o problema, que foi o que ele fez. Ele não só reconheceu suas falhas, mas ele também teve honestidade para mudar as suas atitudes, apontando a solução para aqueles problemas que estavam acontecendo. Amém, meus queridos? Meus amados, para nós encerrarmos, eu acredito que esse gráfico aqui, ele abarcou, né, digamos assim, esses 3 pontos principais. A união caracterizada pelos judeus, que foi aquilo que eu mostrei para vocês do Salmo 133, né, por que era importante, no que ele se baseava essa base, aliás, no que eles tinham nessa base. Coloquei aqui, olha, adoração a Deus, que é a questão lá do templo, tá bom? Uma coisa aqui que eu coloquei nesse gráficozinho rápido, que às vezes vai surgindo as ideias, né, é que nesse tempo aqui, nesse tempo de Neemias,
você tem a adoração a Deus no templo, por isso que eles refazem o altar, por isso que eles refazem o templo, né? Mas isso voltado para as tribos de Israel, 12 tribos de Israel. O que é que muda em Jesus? É que agora, segundo Apocalipse 5, 9, nós temos pessoas de toda língua, povo, raça e nação. São mais outras pessoas. Ou seja, ampliou-se esse leque das tribos. Não é mais só tribos de Israel. São pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. Na sua oração sacerdotal, Jesus fala sobre isso. Pai, eu não oro apenas por estes, mas por outros que não são deste aprisco. Outras ovelhas que não são deste aprisco. E a mim compete conduzi-las. Esse outro aprisco é exatamente a igreja do Senhor Jesus, formada nele, que é o que nós estudamos em Efésios, tá bom? Então, essa igreja de Jesus é formada por tribos, língua, povo e nação. Assim é que nós vivemos em união. Por isso que nós temos a comunhão que Jesus deixou na questão do vinho e do pão. Então, aquilo ali são os símbolos dessa comunhão, dessa união que deve haver entre os irmãos, que é exatamente o que está aqui nesta lição, né? Nesse quarto ponto, quando ele fala que a paz voltou a reinar entre os judeus, né? E que surgindo um problema entre os irmãos deve ser logo tratado com muita diligência. Não, a gente não pode, né, irmãos, colocar os problemas para debaixo do tapete. Não é mais possível, não é possível acontecer isso na igreja do Senhor. Precisamos resolver os problemas, porque colocar para debaixo do tapete não vai solucioná-los. Jesus mesmo fala sobre isso. Se tu vai oferecer a tua oferta e sabe que algum irmão tem algo contra ti, deixa lá a tua oferta e vai te consertar com teu irmão e depois vem e oferece a tua oferta. Então não adianta nós tentarmos esconder o problema, né? Então, surgindo o problema, deve haver sim esse tratar com diligência. E ele fala aqui uma coisa interessante, né? Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, né? Quero entender eu que ele quer dizer aqui cordialmente, porque muitas vezes os problemas relacionais acontecem entre irmãos de sangue, entre famílias, digamos assim, e entre irmãos de sangue, irmãos, digamos assim, fraternos, né? Irmãos da igreja, podemos dizer assim. Porém, quando nós tentamos resolver esses problemas utilizando apenas a nossa forma de falar, como tem alguns aí que fazem, né? E também precisamos atentar para nós mesmos, alterando muitas vezes o nosso tom de voz, ou seja, utilizando de artifícios para tentar provar, mostrar que a minha opinião é que está certa. Geralmente isso dá mais problema do que resolve. Então, por isso que eu achei importante ele falar sobre isso daqui, tá? Até porque, meus amados, a Bíblia diz que são os mansos que vão herdar a terra. E não é fácil ser manso, você sabe, não é? A Bíblia fala sobre isso. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão de abundância e paz. Por fim, ele diz aqui que a desunião apresenta ou representa uma obra da carne, que está lá em Gálatas 6, ok? E ela também destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, que é aquilo que eu falei para os irmãos lá no início, visto que toda a lei se resumiu apenas nesse mandamento. Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amor na vertical e amor na horizontal. Porém, é o mesmo amor. É bom que se entenda, irmãos, que a Bíblia mostra claramente que através de Jesus, por meio de Jesus,
pelo exemplo de Jesus, pelo que Jesus fez, o amor dele foi derramado nos nossos corações. E quando este amor é derramado, ele vai vazando, porque ele enche e ele vai vazando para a horizontal, ou seja, para aqueles que estão ao nosso redor. Eu oro a Deus, eu peço muito a Deus, primeiramente por minha vida, para que Deus coloque cada vez mais o amor dele no nosso coração, para que a gente possa ter estratégias para tratar quando vir esses problemas, quando esses problemas vierem até nós. E principalmente para nós sentirmos a dor do próximo, que foi o que Jesus fez e que foi o que ele mandou que a gente fizesse. Sentir a dor do próximo, sentindo a dor do próximo, se colocando no lugar do próximo. Então, sabe o que é que acontece? Eu vou procurar minimizar os problemas. E então as desuniões, elas são eliminadas quando nós nos colocamos no lugar do próximo. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer os irmãos que estão participando, tem vários irmãos aqui, né? Irmã Cristiane Gouveia, muito bem, que tomemos essa atitude de ser fiel à palavra, mesmo que os líderes nos resistam, graças a Deus. Tem aqui outras palavras dos irmãos, irmã Eliude, né? Rodrigues do Nascimento, quem tem ouvidos ouça para ouvir, tanto a palavra do Eterno quanto o clamor das ovelhas, que o Senhor tenha misericórdia de nós para nos dar um coração segundo o coração de Jesus, é isso aí mesmo. Amém, graças a Deus. Daniel Inácio de Souza também com a palavra aqui falando dos infográficos. A minha mãe Mirtes, né? Lá de Fortaleza. Bênção, é isso mesmo que os líderes precisam ouvir. As ovelhas feridas que muitas vezes só querem que o ouçam, né? Isso é verdade, viu, irmãos? Isso é verdade. Muitas vezes, principalmente nessa pandemia, né? Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil e às vezes precisa de uma palavra, e é uma palavra, irmãos, uma palavra de ânimo que nos conforta, que nos ajuda, que nos levanta, não é isso? Graças a Deus, está corretíssimo. Presbítero Silvestre também aqui falando, graças a Deus. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Eu quero, desde já, agradecer os irmãos que estão conosco. Henrique Araújo, olha, a igreja só vencerá quando ela estiver unida em Jesus. É isto mesmo. Independente, viu, irmãos, da denominação. Independente da sua linha teológica. Porque tem uns aí que não se unem com os outros, não é isso? Porque aquele irmão ali defende predestinação, o outro defende livre-arbítrio, então não se une. Eu acho interessante que Jesus veio para nos unir. É exatamente isso que Jesus veio para fazer. Primeiro, ele veio para nos unir com o Pai, e segundo, ele veio para nos unir com os nossos irmãos. É assim que é para ser, não é para ser diferente. A prova disso, sabe o que é? É que essa parte que a Bíblia diz, e é João que vê, pessoas de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Deus nos fez assim. Mas sabe de uma coisa? Lá no céu, eles estavam como uma só multidão. E uma expressão parecida aqui no livro de Neemias, nos outros livros de Juízes, eles falam isso. Neemias capítulo 8, quando eles estavam lá para ouvir a lei, diz a Bíblia, que eles estavam como um só homem. Porque é assim a igreja do Senhor. Então, irmão, na igreja do Senhor tem lá aquele irmão que defende o calvinismo, tem lá o irmão que defende o arminianismo. Eu não vejo problema nisso, não vejo, a não ser quando tem heresias, apostasias, coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus.
aí você pode dizer que essas pessoas não estão incluídas ou inseridas no corpo de Cristo. Mas toda pessoa que foi lavada, comprada, redimida, resgatada no sangue de Jesus, elas fazem parte da igreja do Senhor. Então essas barreiras de desunião, quando Cristo voltar, todas elas, essas barreiras, aliás, de doutrinas, elas vão cair por terra. Porque o Senhor, haverá um só Senhor, lembra desse texto? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, vai ser um só, graças a Deus. Então, meus amados, eu agradeço vocês, os irmãos que interagiram aqui com o nosso estudo. Pedir a vocês orações por nós, para que Deus abençoe esse trabalho. Pedir a vocês que divulguem a nossa página, o nosso grupo do WhatsApp está lá. Aí tem algumas vagas, né? São 257 vagas e nós temos mais ou menos 248 vagas, pessoas cadastradas, então deve ter mais ou menos ali umas 7, 8 vagas ainda para os irmãos que querem participar, tá bom? Deus abençoe e dê uma semana de vitória para você, uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém.